Fala pessoal, André Veto por aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo hoje. E no assunto de hoje eu quero falar sobre a crucificação de Jesus, sobre uma visão médica, uma visão na área da ciência. O que os médicos falam sobre a morte de Jesus e como que eles veem o processo da via dolorosa. Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai se surpreender com o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes da gente continuar esse vídeo, não acredito ainda que você não meteu a mão nesse like. Hoje nós vamos falar da crucificação de Jesus. Vou até colocar um vermelho aqui, aí vai ficar melhor, né, para deixar com clima de sangue. E o que aconteceu? Você vai, nossa, eu fiquei surpreso do que Jesus sofreu, cara, no corpo, comigo. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, meta a mão no like aí, e eu tenho certeza que vai ser bênção demais, e você pode ajudar também a abençoar outras pessoas compartilhando esse conteúdo, beleza? Se você gostou, deixa aí seu comentário também negativo, não importa, né? Deixa aí, eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Então, bora pro vídeo. A crucificação de Jesus Cristo foi um dos maiores acontecimentos e mais intensos, dolorosos da história. Só lembrando, no Antigo Testamento, Deus ali no Gênesis 3,15, ele faz uma promessa, e essa promessa, ela é uma declaração surpreendente. Deus fala aqui da mesma mulher que Satanás ele usou, viria uma semente, uma linhagem, um guerreiro, e esse guerreiro, essa semente, que no caso ali Deus estava apontando para Jesus Cristo, iria pisar na cabeça da serpente, ela lhe picaria o calcanhar. Esse picar o calcanhar significa que teria uma morte que lá na frente você vai ver que nós tivemos vários impérios que dominaram o mundo. O primeiro deles foi a Babilônia, depois foi os Medo-Persas, depois os gregos e então os romanos. Os romanos, para você ter ideia, foi o sistema que mais cruel nos estudos aqui que eu fiz. E eles tinham para matar pessoas. Eles então inventaram o sistema da crucificação. A crucificação era, na verdade, para mostrar para todas as pessoas que ali viviam, no caso ali Roma, que todas as pessoas que fizessem o que aquele crucificado, aquela pessoa que estava sobre o madeiro, se ela tentasse fazer isso, aquilo ali seria o destino dela. Então era uma exposição pública, em primeiro lugar, uma exposição pública. Em segundo lugar, a pessoa ficava ali com os documentos tudo de fora ali, era pelado mesmo, a pessoa estava ali exposto, Paulo diz, né, exposto publicamente. E ela ficava ao olhar todo na multidão, e ela teria que fazer um processo, uma via, e essa via se chamava via dolorosa, uma visão e uma ótica médica, para você ver o que o corpo, o que estava acontecendo ali, de acordo com a ciência, com o corpo de Jesus, desde a última ceia, que ele ceiou com os discípulos, até o momento que ele grita tetelestai, ou seja, está consumado. Dito isso, cada detalhe revela a dimensão que Jesus passou, que Jesus ele foi condenado, ele foi entregue. A mesma multidão que estava um domingo anterior estava gritando: Hosana, esse é o rei. Na outra semana
que estava gritando: crucifica ele. A gente começa com uma noite no Getsemane, quando Jesus ele vai para aquele lugar e ali ele tem uma agonia terrível. E os soldados que ali vieram para prender Jesus já estava mentalmente já sobrecarregado. A Bíblia vai chegar a dizer que ele pediu ao Pai para que apartasse desse esse cálice. A palavra cálice no original ela quer dizer custo. Existia um custo de pecados que viria sobre ele. Isaías, o profeta messiânico, ele diz que ele carregaria, sobre ele estaria todas as enfermidades, as pisaduras, tudo estaria sobre ele. Agora imagina só você, todo o pecado, todos os pecados, toda a maldade dos seres humanos está sobre ele. Traído, os seus discípulos o abandonaram. A Bíblia vai falar que ele olha para Deus também, Deus vira as costas para ele. Ele diz: Deus meu, por que o Senhor está me abandonando? Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus ele não coabita com o pecado. E ali ele olha e ele vê que naquele momento Deus ele estava distante. Agora você imagina a aflição, o estado mental de Jesus. Mas eu quero frisar aqui em primeiro lugar no corpo de Jesus. Ele já estava no extremo mental, e quando ele é conduzido ao pátio principal, ele vai para um estado de flagelação, que era um dos castigos mais brutais da época. Eles usaram, para você entender, o flagrum. O que era o flagrum? Era o que no nosso português eram os flagelos, que era um chicote de tira de couro que tinha pedaços de ossos e metais presos nas suas pontas. Então eles colocavam a dimensão e na ponta dela ele colocava essa ponta de ossos e de metais, porque quando pegava no crucificado ela batia e ela arrancava o tecido ali. Cada golpe que os soldados ele dava, ele cravava na pele, não apenas na epiderme, mas também nos músculos, nos nervos e nos vasos sanguíneos. Cada estalo, fragmentos de carne eram arrancados, expondo os ossos e até os órgãos internos. Olha para você ver. Quando naquilo ali que eles chamavam de quarentena, o crucificado, o condenado, ele tomava uma quarentena. E muitos dos condenados ali daquela época, ele já morria, pelo que eu coloquei em primeiro lugar, o estado mental, e aquele momento ali, ele já morria já ali na primeira etapa desse processo até a cruz, porque a pessoa já não era levada para a cruz, ela tinha um processo. Por quê? Porque a morte ela tinha que ser lenta, ela tinha que ser uma morte devagar. Então, para você ter ideia o quanto que isso foi complicado, e Jesus ele estava como homem e ele era Deus. Jesus, homem, Cristo, o Deus que habitava dentro desse homem. Presta bem atenção. Alguns médicos modernos, eles explicam que muitos prisioneiros, como eu disse aqui, eles morriam nessa primeira etapa. Eles eram vítimas desse choque, é o que a gente chama de hipovolêmico, né? O que é o hipovolêmico? É a perda tão intensa de sangue que o corpo não consegue mais manter a pressão arterial. Ele não consegue, então a pessoa ela já morre ali. Ele já morria ali. Então a pessoa já estava desgastada emocionalmente, porque ela já sabia que ela ia morrer. Então
o corpo dela não conseguia mais manter a pressão arterial. Jesus, ele suportou cada golpe, ele travava, ele firmava, porque ele fez todo o processo, ele fez todas as etapas, mas já se apresentava sinais de colapso, tonturas, calafrios e de extrema fraqueza. Depois da flagelação, ele ainda foi coroado, você lembra disso? Com espinhos longos e afiados que perfuraram o seu couro cabeludo. Essa região é uma das regiões mais sensíveis e cheia de vasos do corpo humano, que explica o sangramento abundante e a dor causada pela compressão de nervos, dos nervos cranianos. O sangue escorria pelo seu rosto, misturado ao suor e à poeira, lembrando que o horário que Jesus ele foi crucificado era um horário mais ou menos basicamente das 3 horas da tarde, que o sol ele estava o mais escaldante possível. Enquanto a dor de Jesus se multiplicava com as descargas elétricas da sua cabeça, você pensa que terminou aí? Não. Jesus foi obrigado a carregar a cruz. Então presta bem atenção. Ele foi flagelado com os seus órgãos e feridas na sua pele, o mais alto grau possível, seus músculos tudo exposto, pressão nos nervos cranianos, e aquele sangue juntava com suor e poeira. E agora Jesus, com toda essa dor mental e corporal, ele já era para ter caído e já ter morrido ali, mas ele ainda tira força, né, aonde não tem, e ali agora os soldados romanos, eles obrigam Jesus a fazer o caminho da Via Dolorosa, a carregar aquela cruz pesada até o lugar onde ele seria crucificado. Essa trave horizontal da cruz, que pesava cerca de 40 quilos, olha para você ver, o que estava na vertical e na horizontal, ela tinha base de 40 quilos. O corpo, já em estado crítico, precisava ainda sustentar um peso de 40 quilos, que era uma coisa assim esmagadora para um condenado que estava naquela dimensão que ele estava, naquele cenário que Jesus estava. Cada passo que Jesus dava se tornava uma luta desesperada contra a exaustão. A pele dilacerada, como eu disse aqui, pelas chicotadas, entrava em contato com a madeira áspera, reabrindo ainda mais as feridas e aumentando ainda mais os sangramentos. As quedas contra o chão de pedra produziam novos traumas, deixando hematomas e possivelmente fraturas. A Bíblia vai dizer que Jesus, no caminho da Via Dolorosa, ele cai 3 vezes, porque o seu corpo ele estava em colapso. E você imagina você estando nessa situação e tendo que carregar quase 2 botijão, certo? Quase 2 botijão ali, um saco de cimento. Vamos colocar assim uns 2 sacos de cimento ali. E nessa pressão toda, sendo flagelado, o povo gritando, cuspindo nele, blasfemando. E aí você pode entender que nesse processo a boca começa a secar, né? E a respiração ficava cada vez mais difícil, a visão turva, a pressão arterial ela despencava a níveis perigosos, o colapso era iminente, e por isso os soldados obrigaram um cara chamado Simão de Cirene a ajudá-lo.
clinicamente, Jesus já estava em estado crítico, quase à beira da morte, antes mesmo de ser pregado na cruz, no Gólgota. Nesse estado aí, nesse cenário que a gente construiu aqui, a dor já estava no auge, deitando, né, sobre ele, né, para colocar aí da colher de uma pasada de cal aqui, eles colocam essa madeira pesada sobre Jesus. Jesus teve os pulsos, ele leva eles colocam Simão para ajudar Jesus, e Jesus vai rompendo, Jesus vai tirando força de onde não tinha. A boca de Jesus ela seca, e ele vai entrando num estado de desidratação, porque estava muito quente. Imagina só o cenário, 3 horas da tarde, sol escaldante ali, sangue misturando com suor, pressão emocional, a multidão, sem contar o espiritual, que todos os pecados do mundo ali estavam sobre Jesus. Não foi o peso somente da cruz, mas o pecado da humanidade estava sobre os ombros dele. Então ele chega no Gólgota, no lugar onde que ele vai ser crucificado, o Monte Caveira, né? E ali, você sabe muito bem que eles expôs Jesus publicamente, porque eles queriam mostrar para todo aquele povo, que todas as pessoas que tentassem fazer o que aquele homem tinha feito, esse seria o destino. E ali eles colocam uma placa dizendo: esse é o rei dos judeus. Era uma ironia, né? Porque como que um homem daquele que estava naquele estado seria um rei? Aquilo era uma ironia, porque ele se dizia, eles queriam pegar ele nesse pecado de blasfêmia, que eles estavam dizendo que ele era o rei, sendo que César estava no trono. Então eles pegaram um cravo de ferro de quase 15 centímetros, era um ponto exato escolhido pelos romanos, e passava pelos ossos dos punhos, atingindo diretamente o nervo mediano. Olha que doideira. Os médicos afirmam que essa é uma das dores mais intensas que um ser humano pode experimentar. Uma sensação de choque elétrico ardente percorre todo o braço até a coluna. E logo em seguida eles juntam os seus pés, e eles foram expostos e pregados, comprimindo o nervo, rompendo os ossos. O corpo foi então erguido, suspenso entre o céu e a terra. E ali estava o nosso Jesus. A crucificação era desenhada para matar lentamente, tanto por asfixia, e como as articulações que ligam um osso no outro, era quando a pessoa cansava naquela posição, ela descia. E quando ela descia, que ela puxava de novo, aquilo ali rompia todos os ossos. Mas tinha uma profecia lá nos Salmos que fala que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e não foi, né? Então a crucificação, ela não foi desenhada para matar diretamente, mas foi desenhada para matar lentamente. E os médicos, eles dizem, a ciência diz, que Jesus era para ter morrido antes ali de todas as etapas, a etapa da flagelação, a etapa da via dolorosa e a etapa do Gólgota, da crucificação em si, que o condenado era exposto. Era já para ter morrido na primeira etapa, mas o nosso Jesus, ele juntou força humana do corporal onde não tinha, para que ele conseguisse chegar até o final, até no processo final. Na posição que Jesus estava, os braços estendidos sustentavam quase todo o peso do corpo, que era ainda uma coisa pior. Quer ver? Faça um exercício aí. Fique pelo menos uns 20 minutos com o braço aberto na sua casa, que você vai ver o peso que isso vai dar. Quando você abaixa, sensação muito boa de alívio. Mas Jesus ali, quase 3 horas da tarde, Jesus ali naquele processo, sol escaldante. O sol estava na maior intensidade. E tudo isso, a posição que Jesus se encontrava, ele comprimia os músculos respiratórios. E para conseguir inspirar,
Jesus precisava se apoiar nos pés pregados, erguer o corpo, rasgando ainda mais os tecidos e intensificando ainda mais a dor. Para expirar, o seu corpo caía novamente e a pressão aumentava sobre os pulmões e o coração. Era um ciclo interminável de dor, de sufocamento e de exaustão. A ciência chama esse processo de insuficiência respiratória progressiva. Mas para quem vivia era uma agonia lenta. Para quem estava passando ali era uma agonia lenta, onde cada respiração custava uma onda de sofrimento. A desidratação, a falta de água naquele ambiente, naquele calor, se somava e aquilo ali era um martírio. Depois de horas sob o sol escaldante, com perda contínua de sangue e líquidos, a boca e a garganta estavam ainda mais ressecadas, os lábios rachados, a língua inchada. Foi nesse momento que Jesus disse: tenho sede. Uma frase curta, mas que revela o estado extremo de falência orgânica. Ele já se apresentava sinais de hipovolemia grave, colapso circulatório e possivelmente uma aritmia cardíaca. Isso tudo dados da ciência, tá, pessoal? Ainda assim, encontrou forças para pronunciar palavras de perdão e de amor. Enquanto o corpo chamava por descanso, com o coração sobrecarregado, os pulmões cheios de dióxido de carbono e o sangue ácido pela falta de oxigênio, a morte ela se aproximava. E então, com um brado de vitória, ele declarou: Tetelestai, que quer dizer está consumado. Nesse instante, ele inclinou a cabeça e entregou ao Pai o seu espírito. Do ponto de vista médico, esse grito final é surpreendente porque uma vítima de crucificação normalmente morria em silêncio, sufocada, ali naquela dor extrema, mas Jesus ainda tinha energia para dar aquele último clamor, demonstrando que a sua vida não foi tirada. Ele a entregou voluntariamente para confirmar aquela morte. Depois daquele grito, depois daquele cenário, um soldado vem e atravessou o seu lado dele com uma lança. O relato bíblico diz que imediatamente saiu sangue e água. Médicos explicam que isso corresponde ao rompimento do coração, liberando sangue, e ao extravasamento do líquido do periárdico, ou melhor, do pericárdio e da pleura, confirmando a insuficiência cardíaca terminal. E em outras palavras, o coração de Jesus literalmente se partiu. Doideira, né, pessoal? A via dolorosa sobre uma visão médica mostra que Jesus passou por um nível de sofrimento físico que ultrapassa qualquer limite humano. Hemorragias, neuralgias, asfixia, desidratação, falências múltiplas de órgãos. Cada etapa foi planejada para infligir a pior dor possível, e ele suportou todas até o fim. Mas o mais profundo que a ciência que ela vê, que não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz. Não, ele suportou tudo por amor. Ele suportou a flagelação, a coroa, todas essas etapas que nós atravessamos aqui, os cravos, as asfixia, tudo. Seu corpo não tinha força mais, mas tudo por um propósito. Sobre os olhos da medicina, vemos um corpo destruído. Sobre os olhos da fé,
nós vemos a maior demonstração de amor já registrada na história. Jesus percorreu a via dolorosa até o fim, entregando sua vida para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. A ciência fala que Jesus era para ter morrido na primeira etapa, mas Jesus suportou tudo por amor a mim e por amor a você. E esse Jesus, hoje, ele está vivo. Ele ressuscitou. E hoje, o corpo dele, ele está vivo. Aquele corpo já não está mais naquele sepulcro. Ele suportou amor, tudo, porque ele me ama e porque ele te ama. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário o que você achou, né, desses relatos, como a ciência vê a morte de Jesus. Eu tenho certeza que esse vídeo abençoou muito a sua vida. Então não deixe de comentar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e tamo junto. É só o começo. Tchau!